meus queridos colegas do LACENEM, meus queridos vestibulandos, futuros acadêmicos, estamos aqui para aquela segunda parte da nossa revisão, revisão parte 2, a missão igual Rambo, certo? Mais uma vez, professor Marcelo com vocês, com o famoso, agora, meu amigo João, né, Hilari Larier, o nosso auricular, para melhorar o áudio para a galera. Pessoal, a parte 2 da nossa revisão, ela engloba mais aquelas aulas que eu trabalhei com vocês, questões relativas a atualidades, alguma coisa assim, a gente procura trabalhar isso. Então, vamos fazer rapidinho, tranquilo, que não vai ter chabu, certo? Cara, a primeira coisa que eu trabalhei foi crise hídrica e aquecimento global, certo? Pessoal, primeiro, eu procurei passar para vocês todo o quadro da distribuição da água no mundo, certo? A gente trabalhou a distribuição da água, certo? A parte que é salgada, a parte que é geleira, a parte que é subterrânea e a parte que é rio e lago, que é algo que a gente chama de água potável, né, já imediatamente própria para o consumo, e você vê que representa 0,3%, tá, desses 2,5% de água doce que tem no mundo. É 0,3% de 2,5%. É muito pouco. O problema é que desse muito pouco o Brasil tem 20% aproximadamente. 1/5, certo? Aqui está a distribuição por continentes. Quem está vendo a Ásia aqui, moçada, não fica achando que a Ásia tem lugares muito secos, mas é porque a Sibéria é coberta de gelo, tá? Você tem a questão do Himalaia, certo? Então é gelo pra caramba, e isso é água, paciência. Você vê que os continentes que têm menor disponibilidade, os habitados, Oceania e Europa. É por isso que na Austrália a água já é um problema, tá? Aí nós temos aqui a situação de escassez. Você vê que o caso do Brasil, pouca ou nenhuma escassez. Agora já existem locais que estão numa situação crítica, certo, no planeta, principalmente Oriente Médio, África, tá ok? Austrália, tá? Aqui a distribuição dos recursos hídricos no Brasil por regiões, certo? Nós no Centro-Oeste somos a segunda região com maior disponibilidade. Ninguém bate na região norte, claro que não, devido à bacia amazônica, certo? Depois vem o sul, sudeste e depois o nordeste. Tá ok? Beleza? E aqui a distribuição por região proporcionalmente à população que tem, que é para você ter uma ideia da distribuição dos recursos hídricos no Brasil. O norte tem 68,5% dos recursos, 45% da superfície e só 7% da população. O que dá um quadro muito folgado, certo? Beleza? Já o sudeste tem 6% dos recursos, 10% da superfície e 42% da população. O que dá um quadro mais apertado, tá certo? Aqui, como que a água captada no Brasil é utilizada? Você vê que se você considerar o uso animal, a parte rural e irrigação, aqui está 57% do consumo de água no Brasil. Então, principalmente a atividade agropecuária e zona rural. 26% consumo urbano, 7% consumo industrial. Beleza? E aí, a gente vai para as causas do desmatamento, do esgotamento, dos recursos hídricos, e a primeira delas é o desmatamento, a degradação e desaparecimento de nascentes e córregos, poluição dos rios, lagos e águas subterrâneas, esgoto não tratado, consumo abusivo e desperdício, que é uma coisa absurda. Quando a gente fica sabendo que lá no Japão a média de desperdício é de 2 a 3%. No Brasil ela oscila em 20%, certo? Talvez até 30%. É muita coisa, tá ok? Beleza? E aí, nós fomos para a questão hídrica, que envolve principalmente o abastecimento do Sudeste e o colapso do sistema Cantareira, que levou a um racionamento não oficialmente decretado de água no ano passado no Sudeste brasileiro, com maior ênfase no estado de São Paulo. Então, a gente procurou colocar esse quadro do racionamento, certo? Colocando todo o histórico desde março do ano passado, quando a falta de água já afetava não só a Grande São Paulo, mas algumas áreas do interior, como Campinas, Santo Antônio de Posse, Itu, Vinhedo, Valinhos, São Pedro e Cosmópolis, certo? O histórico
histórico do que foi acontecendo ao longo do ano com o bombeamento do sistema morto da Cantareira, certo? O pedido do Ministério Público Federal para decretação imediata de racionamento, algo que não aconteceu principalmente devido à questão do período eleitoral. Isso geraria um desgaste muito grande para o governo de São Paulo, certo? E agora, o pior cenário traçado, tomara que não aconteça, pelo pessoal da Sabesp, numa eventual situação de racionamento, que seria 5 dias sem água e 2 dias com. Certo? Isso foi traçado pelo Paulo Massato, diretor da Sabesp, agora em janeiro de 2015. Caso a situação do Cantareira piorasse muito. As chuvas agora ocorreram dentro da média do verão, as de fevereiro foram até superiores. Perdão. Mas a situação não é confortável e ainda terá que ser administrada ao longo desse ano. E aí nós tivemos não só a questão do abastecimento de água em São Paulo, que tem problemas estruturais, como o fato da cidade estar localizada no alto curso da bacia do Tietê, onde o volume de água disponível é menor, ele é maior lá no baixo curso. Os elevados índices de perdas, cerca de 20%, carência de investimento público na última década em novos sistemas de abastecimento, lembrando que a outorga do direito de uso da água por parte da Sabesp foi renovada em 2004, e a carência de investimentos em tecnologia de reutilização da água. Essas aqui são causas estruturais, são problemas estruturais que contribuem para essa crise hídrica. O problema é que agora não é só o abastecimento de água. Agora nós também temos na parte hídrica a questão da geração de energia. Nós tivemos, vamos dizer assim, um apagão no mês de janeiro, que afetou 11 estados e o Distrito Federal, quer dizer, um blackout, certo? Lembrando que, quando acontece alguma falha no sistema, o sistema é projetado para isso. É que nem disjuntor na nossa casa. Se eventualmente tem um curto, uma sobrecarga, o disjuntor vai desarmar primeiro para proteger os equipamentos elétricos e evitar que eles sofram uma queima de circuito. Então é uma proteção. Agora, infelizmente, o sistema falhou. Por alguma razão o sistema falhou. E aí começou a se especular novamente a possibilidade de um racionamento de energia caso nós tivéssemos poucas chuvas esse ano, o que não aconteceu. As chuvas vieram dentro da média e hoje até mesmo o mercado já afasta o risco de um racionamento de energia. Certo? Os reservatórios estão retomando um nível próximo do normal. A diferença hoje é de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Certo? É menor. E ainda, de repente, pode ter um período de abril para chover mais um pouco. Mas isso não deixa de ser preocupante, segundo o ministro das Minas e Energia. Até mesmo porque, para nós, o que pega é isso aqui. Nós temos uma enorme dependência da energia hidrelétrica na nossa matriz de geração de energia elétrica. A projeção é que para até 2020 a gente diminua essa dependência com a entrada da energia eólica, maré motriz, solar, nuclear Angra 3 e novas usinas em operação. Mas a tendência da hidrelétrica é diminuir. Só que hoje nós ainda somos muito dependentes do sistema hídrico. Então, nesse caso, essa carência de chuva ela pode influenciar na geração de energia. Torçamos para que não, certo? Parece que o sistema está voltando ao normal, mas é uma coisa na qual o governo tem que manter a sua atenção devido a essa dependência da geração hidrelétrica, certo? Na matriz de geração brasileira. Agora, isso tudo pode ter a ver com isso aqui, que foi o que a gente procurou puxar para dentro do debate. 2014 pode ser o ano mais quente de toda a história, moçada. De toda a história. Tá? Desde o começo da série histórica, em 1850, meados do século XIX. Os anos mais quentes, moçada, estão, acho que 3 deles, da década de 90 para cá, dentro da série histórica.
sendo que 2014 pode ser o mais quente de toda a história. Então, isso aqui pode, eventualmente, de repente, mostrando os estudos que são publicados, corroborar a tese do agravamento do efeito estufa devido à emissão dos gases estufa, que é o que o pessoal vem chamando de aquecimento global. Então, quando você pega os dados publicados, tá? Os dados publicados, aqui eu acho que ele não botou, tá aqui, ó, 2010, 2005 e 98. Antes de 2014, tinham sido esses anos os anos mais quentes da história dentro da série histórica. Só que 2014 já largou todos eles para trás. Então você observa que o gráfico de temperatura média global, moçada, ele é consistentemente ascendente. Uma temperatura até meio grau Celsius, indo para 1 acima da série histórica, certo? Beleza? Então, isso é preocupante. E eu coloquei aqui para vocês no final, essa série histórica, mostrando os ciclos de aquecimento e resfriamento que nós já tivemos no planeta. E nós estamos aqui. Inclusive, nesse gráfico aqui, moçada, aqui por volta de 1880, por aqui, quando você tem essas quedas de temperatura, pessoal, as quedas de temperatura nos últimos anos, elas sempre coincidem com períodos de grande atividade vulcânica. Grande atividade vulcânica, certo? Episódios como o do Krakatoa na Indonésia, certo? Do Monte Pelé na Martinica, esses episódios com emissão de cinza, muita cinza para a atmosfera, que funciona como um bloqueio para a radiação solar, ajudam a explicar uma queda de temperatura. Só que nos últimos tempos ela é consistentemente ascendente e nós não temos atividade vulcânica em larga escala nas últimas décadas. Então isso estaria explicando o porquê desse aquecimento. Então seria uma associação do aquecimento global. Esse ano de 2014, atipicamente quente, muito quente, ou então até dentro de um modelo, aí não atípica, confirmando a tese do aquecimento global e a crise hídrica no Brasil, tanto no abastecimento de água no Sudeste, quanto na geração de energia elétrica. Beleza? Aí todo mundo se lembra? Eu também trabalhei isso aqui dentro de atualidades. O ataque ao Charlie Hebdo, certo? Vocês se lembram que, eu comecei com vocês mostrando o ataque, né, em si, tá ok? Não sei se ele está fazendo o link aqui, né, que foi isso aqui, né? Todo mundo acompanhou. Olha lá, o policial está caído no chão. Certo? Tá aqui, ó. Olha lá, vai passar do lado, o cara tá caído, pau, já foi. Certo? Então todo mundo acompanhou isso aqui, ficou muito chocado, certo? Foi uma coisa que chocou o mundo inteiro, beleza? Tudo bem? E que para nós, vamos dizer assim, é uma coisa meio abstrata, porque o Brasil não é muito acostumado a ter esse tipo de evento, mas na Europa, ele também, desde os atentados no metrô lá de Londres, certo? De Madrid, eu não me lembro de nenhum outro episódio assim, um ou outro caso isolado, mas esse aqui foi contra um veículo de imprensa, um meio de mídia, né, de comunicação. Então foi chocante até pelas cenas que apareceram ali da morte do policial, certo? Muito bem. Aí como que eu procurei tratar com vocês? Primeiro, fazendo o relato do ataque ao Charlie Hebdo, os irmãos Said e Sherif Kouachi, certo? Que foram treinados na Al-Qaeda do Iêmen e que atacaram o jornal, o semanário Charlie Hebdo, 12 mortos.
e a principal alegação, a questão das ofensas ao Islã e as caricaturas do profeta Maomé. Eu coloquei a lista de mortos para vocês aqui, lembrando que 2 aqui eram muçulmanos. O policial que vocês viram morto ali na calçada era muçulmano, e um corretor que trabalhava dentro do Charlie Hebdo também era muçulmano. Certo? Beleza? Ao mesmo tempo que aconteceram esses ataques, que foram os ataques feitos pelos 2 irmãos aqui, que foram mortos no dia 9 de janeiro pela polícia francesa, dentro de uma fábrica em Dammartin-en-Gaule, uma localidade a noroeste de Paris, a nordeste e noroeste de Paris. Ao mesmo tempo que a polícia caçava os 2, perseguia os 2 e conseguiu cercá-los e matou os 2 terroristas, certo? Esse cidadão aqui, Amédi Coulibaly, matou uma policial, a Clarissa Jean-Philippe, feriu um varredor de rua e depois invadiu um supermercado kosher, que é de comida preparada segundo a tradição judaica, matou 4 pessoas lá dentro, 4 judeus, e aí a polícia invadiu o local e matou ele. O jornal The Guardian conseguiu falar com ele por telefone e ele alegava que estava fazendo aquilo para vingar todos os muçulmanos oprimidos do mundo, principalmente na Palestina. Então, moçada, é fundamentalismo islâmico, certo? São terroristas, assassinos, que atacaram um jornal, um semanário francês, e uma policial e um supermercado, um estabelecimento comercial em Paris. Muito bem, deixando ao todo 16 mortos, tá? 17. Muito bem. Pessoal, eu procurei mostrar para vocês isso aqui, ó. Fundamentalismo, para vender a palavra fundamental, é uma coisa que o cara considera fundamental para a vida dele. Não precisa ser necessariamente religião. Nesse caso é. Agora, todo mundo se lembra, por exemplo, que no nazismo, uma coisa fundamental dentro da ideologia nazista era você considerar a superioridade da raça ariana. Isso era fundamental. Certo? Judeu, negro, mestiço, cigano, testemunho de Jeová, comunista, homossexual, todos foram perseguidos. Certo? Então era fundamental, uma coisa fundamental, você considerar essa superioridade da raça ariana. Os nazistas, a ideologia nazista, ela não conseguia se entender sem isso. Agora, esse cidadão aqui, ele matou sozinho 76 pessoas na Noruega. Isso foi há 4 anos atrás. Ele era cristão. Era fundamentalista cristão, islamofóbico, meteu o pau do Brasil na internet, falando que era um país miscigenado, que não tinha raízes, tal e coisa, papapá. E aí? É fanatismo. Isso aqui é fundamentalismo judaico. Certo? O cara que matou o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, um judeu, é outro judeu. Quem matou o primeiro-ministro de Israel? Um israelense, que acredita que a Palestina é a terra prometida, que Deus prometeu para os judeus, que não tem que devolver terra para os árabes palestinos, não tem que assinar acordo de paz. Então o cara foi lá e matou. Isso é fundamentalismo também, certo? O problema é que efetivamente o fundamentalismo muçulmano ele se sobressai nos últimos anos. Isso é fato. Não querendo rotular o islamismo. O islamismo não é uma religião que prega violência. Certo? O Islã, para valer. Mas existem facções, e principalmente dentro dos publicando artigos sobre todo mundo, especialmente a direita francesa, a Frente Nacional, a religião, todas elas, cultura, política, todo mundo. Isso aqui era o Charlie Hebdo, na definição dos seus fundadores, certo? Diretores. Puxei na Wikipédia. Certo? Extrema esquerda, ateu, muito bem. Quem sabia o que era o Charlie Hebdo? Agora vamos lá, moçada, presta atenção. E aí? O que vocês acham dessa caricatura aqui de Maomé? Eu acho que ela é ofensiva. Mostrar o cara assim. Você entendeu? Fizeram um filme sobre ele aqui, meu rabo. Vocês gostam do meu rabo? Desculpa o termo, mas eu traduzi para vocês. Ou uma estrela aqui no ânus, dessa maneira de cócora. Poxa, ou então aqui. Certo? Beleza? Estão fazendo um filme sobre Maomé. Você tem certeza que Maomé teve relações sexuais com uma cabeça de porco? Pô, parceiro, eu não tenho dinheiro de pagar meios para pagar uma prostituta de 9 anos. Então você está insinuando que Maomé era pedófilo? Uma prostituta de 9 anos pro cara, para fazer no filme? Aqui, ó. É duro ser amado por merdas, filhos da... Entendeu?
É o significado da frase. Quer dizer que quem ama Maomé é isso aqui. Certo? Ah, Marcelo, mas você tem que relativizar liberdade de expressão. Aí eu fui para o outro lado. E aqui? Como é que fica? Você não se sente ofendido? Está aqui, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no ânus dele. Quer dizer que é assim que se escolhe o Papa? É um conclave homossexual? Quer dizer que o lobby gay está em conclave enquanto a fumaça não vem. Será agora? Será que a fumaça vem? Certo? Beleza? E aqui, o Papa é uma topeira. Ou então você insinua que o Papa é homossexual. Tudo em nome da liberdade de expressão. Pessoal, isso aqui, as gerações mais novinhas, de repente não vão lembrar. Vocês me perdoem. Tá? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Pessoal, por favor. Isso aqui nós estamos mostrando. E por favor, eu não quero ser ofendido. Respeito, tenho amigos. Isso aqui não é ataque a nenhuma igreja evangélica. Nós estamos falando de uma coisa que aconteceu há quase 20 anos atrás. No dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro. Muitos aí que são mais novinhos nunca viram. Este senhor aqui, Sérgio von Nelder, bispo da Igreja Universal. Não estou rotulando a Universal, pelo amor de Deus. Isso aqui aconteceu, o que eu vou fazer? O cara fez, tá? No dia dela, padroeira do Brasil para os católicos, tal coisa, muito bem. Olha só o cara. Pessoas, isso aqui, ó, olha só, aqui, ó, isso aqui não funciona, aqui, ó, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma, R$500, meu amigo, isso 5 salários mínimos, custa no supermercado essa imagem, e tem gente que compra. Agora, se você quiser também um santo, uma santa mais barata, você encontra até por 100, você encontra até por 100. Será que Deus, o Criador do universo, ele pode ser comparado a um boneco desse tão feio, tão horrível, tão desgraçado? Você entendeu? Agora fala pra mim, se você fosse com todo, eu já falei, gente, isso aqui não é pra rotular ninguém, foi esse cara. Foi ele, aquele dia. Tá? Agora você, católico, vendo isso, a imagem, de repente você não conhecia, já tinha ouvido falar, não tinha visto. Você se sente ofendido? Será que muito católico naquele dia não falou assim, pô, tinha que dar um tiro na cara desse cara? Ah, então, peraí. Quer dizer, então, que só faltou a oportunidade, né? Se tivesse alguém armado lá, tirava. E aí? Isso não seria fundamentalismo? Ah, mas é uma falta de respeito. Mas liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Então, como você está vendo, não é um valor absoluto. Inclusive, eu botei aqui para vocês, também tem sobre Israel. Tem sobre Israel. Agora, olha como que é relativa à liberdade de expressão. Aqui, ó. O Charlie Hebdo pregava tudo isso, liberdade de expressão, mas quando um cartunista fez uma charge sobre o então filho do presidente da França, Nicolas Sarkozy, que ia casar com uma moça judia, o pessoal do jornal falou para ele pedir desculpa. Ele falou que não ia. Não, peraí, liberdade de expressão, a gente avacalha com todo mundo, por que não pode avacalhar com o filho do presidente da França? Só porque ele falou que vai se converter ao judaísmo porque vai casar com uma moça judia? E eu fiz a charge sobre ele? Não. Então ele foi demitido. E aí? Cadê a liberdade de expressão do jornal? Ou então, e a liberdade de expressão desse cara? O Dieudonné, que é um humorista francês. Ele fez críticas aos judeus. Não pode criticar? Não pode. Quer dizer que quando você faz uma charge sobre muçulmano, é liberdade de expressão. Se você faz sobre judeus, é antissemitismo. É isso? Ou então, quem que se comoveu com a história desse cara? Lá na Arábia Saudita, certo? Tem um blog, é um blogueiro aqui, tem filhos, certo? O nome dele está aqui, moçada, Raif Badawi, certo? Esse cara aqui fez críticas à monarquia saudita, foi condenado a 1000 chibatadas, e o pior é que ele vai pagar a prazo, 50 chibatadas por semana.
E depois que terminarem as chibatadas, 10 anos de cadeia. Você viu alguém criticando a Arábia Saudita por liberdade de expressão? Você viu alguma manifestação por liberdade de expressão para esse cara? Você viu alguém falando nos meios de comunicação, CNN, Time Magazine, CBS, ABC, NBC, sobre liberdade de expressão para esse cara? Ou porque a Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos? É o maior fornecedor de petróleo no Oriente Médio. Cadê a liberdade de expressão? Você entendeu? Por isso que eu coloquei para vocês que essa aqui foi a marcha em Paris que fizeram. Todos os líderes lá para marchar pela liberdade de expressão. Pessoal, aqui tem gente que prende, tortura. Tem o Benjamin Netanyahu, que matou mais de 500 crianças na faixa de Gaza, 250 mulheres, 95 idosos. Tem o cara do Mali, Boubacar Keïta, que tortura. Tem o cara da Ucrânia, que tem um partido neonazista no governo dele, e todos marchando aqui por liberdade de expressão. Agora, olha que interessante, liberdade de expressão. Olha a foto. Guarda bem essa foto aqui. Aí você pega a foto desse jornal ortodoxo israelense, o Hamesaver. Tá? O que você notou na foto? Não tem mulher. Sei lá, Photoshop, qual foi o mecanismo? Os caras tiraram... Perdão. Todas as mulheres da foto, a Amélie Talgot, prefeita de Paris, a Angela Merkel, a italianinha da União Europeia, todas elas saíram. Por quê? Porque os judeus ortodoxos não gostam que mulheres participem da política. Então, cadê a liberdade de expressão? Você está sendo corretamente informado? Por isso que quem teve a atitude mais sensata, e aí a gente abordou isso, foi o Papa. Primeiro, ele já tinha falado em dezembro que calúnia, desinformação e difamação são os pecados mais graves da mídia. A mídia não pode fazer isso. E aí depois, liberdade de expressão não justifica ofensa à fé. Você não pode ofender a fé do outro. Você não tem o direito de fazer isso. É muito sério. Inclusive até, olha só, cara, o chefe da Igreja Católica, ele estava no Sri Lanka, viajando para as Filipinas, e agora ele tem conversado muito, né, com os jornalistas dentro do avião, e dentro do avião, conversando com os jornalistas, ele falou isso aqui, ó. Olha só. Você viu? Pô, o cara é o líder da Igreja Católica. Ele representa aquele cidadão que falou que se bater desse lado, você dá outra. Você lembra JC, Jesus Cristo? Pois é. Ele é o chefe da igreja dele. E o que ele falou aqui? Falou, gente, você não pode sair por aí ofendendo as pessoas. Esse aqui é o Dr. Gasbarri, um grande amigo meu. Agora, se ele disser alguma coisa sobre a minha mãe, ele pode esperar um soco. E ele faz o gesto. É normal, pô. É o que ele fala aqui. Tá a religião dos outros. É alguma coisa demais falar isso? Não é. Você não pode insultar. Você não pode ofender a religião, a fé dos outros. Isso é muito caro às vezes para a pessoa. Agora, moçada, foi só o Papa falar isso? Aqui, ó. Todo mundo aqui, desculpa falar isso, principalmente o pessoal da Veja, Folha de São Paulo, o Globo, todo mundo pau no Papa. Pau no Papa, o Papa demagogo, devia ficar quieto, o Papa pisou na bola, devia ficar calado. Agora, por que isso? Moçada, aí é que vem a questão da liberdade de expressão, que é o discurso que a turma usa aqui, quando se fala qualquer coisa em termos de regular a mídia. E aí eu dei os exemplos para vocês. Esse aqui é um caso clássico, a escolinha base. A escola foi fechada, a vida de todo mundo foi destruída, teve casal que se separou. Por quê? Porque acusaram os donos da escola, o motorista da Kombi, de molestar as crianças na escola. E depois ficou provado que não tinha acontecido nada. O delegado que saiu dando entrevista espetaculosa para a televisão, fazendo espetáculo, e que teve molestar as crianças, pedófilo, papapá, não provaram nada, todo mundo era inocente. Eles acabaram com a vida das pessoas. Até hoje não indenizaram. Até hoje estão recorrendo para indenizar. Certo? Da mesma maneira eu dei o exemplo do casal Nardoni.
Como que você bota uma capa dessa aqui, antes do julgamento? Como que uma revista tem o direito de falar, foram eles? Isso quem diz é o tribunal do júri. A partir do momento que você põe isso aqui, na capa da maior revista semanal do país, certo? Como uma verdade absoluta, quem que vai querer sentar no banco dos jurados para escutar alguma prova que diga que eles são inocentes? A opinião pública está contaminada, poxa. Antes do julgamento, a chance deles escaparem era zero, certo? Aí eu botei isso aqui também, que é uma obsessão com esse negócio de dieta. Por que é ruim proibir a venda? Mas peraí, se o remédio faz mal, tem que proibir. Você está jogando do lado de quem? Do leitor ou do laboratório? Você quer informar ou fazer propaganda? Como que aqui você recomenda que a pessoa tome para perder peso um remédio que a Anvisa recomenda para diabetes, que é o Victoza? Como que você pode fazer isso? Como? Ora, com quem que é o seu compromisso? Com o leitor ou com o anunciante? Você entendeu? Isso aqui é. E aí eu coloquei os outros casos, tá? Como que pode 5,91 ser mais que 6,5? Onde que você já viu isso? Que 5,92? Ou será que é para você bater o olho e pensar, nossa, a inflação está mais alta que antes? Como? Se esse número é menor. E aí quando você pensa que o cara aprendeu, o estagiário errou de novo. Como que 4,7 é mais que 6,7, mais que 5,7, mais que 5,8, mais que 6? Quem bate o olho nisso aqui tem que o Brasil tem a segunda maior taxa de desemprego do planeta, quando na verdade é menor que essa, 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 só é maior que a da Coreia do Sul. O cara errou e não viu de novo. Como que pode isso aqui? Como que pode? Teve um acidente agora com um navio da BW, que é uma norueguesa que presta serviço à Petrobras. Mas a Petrobras está envolvida, quer dizer, presta serviço, ela está junto com o incidente, é solidária, beleza. Então vamos fazer matéria sobre acidentes na indústria petrolífera. Então vamos mostrar o naufrágio da P-36, o pior acidente que a Petrobras teve nos últimos 15 a 20 anos, mais ou menos. E quando que foi o afundamento da P-36? 2011. 2011. Para você pensar o quê? E se eu te falar que a P-36 afundou em 2001? Será que é outro governo? Ora, moçada, ser manipulado é complicado. E eles tentam de tudo quanto é jeito. Por isso que eu botei no final para a turma ler como que é a regulação de mídia nos Estados Unidos e como que é a regulação de mídia no Reino Unido. 2 países notoriamente comunistas e bolivarianos. Não é? Por exemplo, essa é a parte que aperta, moçada, não tem nada a ver com censura. Nos Estados Unidos, a propriedade cruzada de meios de comunicação é proibida. Assim, uma mesma empresa não pode ser proprietária de um jornal, de uma estação de TV ou de rádio na mesma cidade. Isso te lembrou algum grupo de comunicação? Em Band, em SBT, em Globo, em RBS. É o que tem no Brasil, moçada. É contra isso que o pessoal é contra. E nos Estados Unidos não pode. Você vai falar para mim que é o quê? Comunismo? Bolivarianismo? Então o debate foi muito distorcido. Em cima do ataque do Charlie Hebdo, para vir com esse discurso de liberdade de expressão, de que qualquer coisa na mídia vale e você não pode ter regulação, regulamentação. O que não significa censura, que eu também, obviamente, sou contra. Beleza? Então nós abordamos isso aqui, tá? Operação Lava Jato, também falamos. Demos todo o histórico do Alberto Youssef, desde o escândalo do Banestado, que foi lá atrás, em 2003, 2004. Ele já tinha assinado um acordo de delação premiada com o mesmo juiz, o mesmo advogado, em 2003. E mesmo após esse acordo, ele voltou a delinquir. Certo? Nesse escândalo aqui do Banestado, pessoal, foram enviados para fora do Brasil 19 bilhões de dólares através de contas CC5 do Banco Central. 19 bilhões de dólares.
hoje dá mais ou menos 57 bilhões de reais. Isso bota a Lava Jato no chinelo, tá ok? Mas eu botei o histórico dela e veio o histórico da Lava Jato. Desde março de 2014, certo? Desde março de 2014, tá? Já tem 1 ano de operação, com delação premiada, envolvendo as grandes empreiteiras do país e a Petrobras, principalmente esses 3 diretores, o Renato Duque, Paulo Roberto Costa, Nestor Severo e o Pedro Barusco, que eu não coloquei aqui, são os principais membros da Petrobras envolvidos nesse processo, tá ok? Foi apreendida uma planilha do Alberto Youssef que mostra que ele tem negócios em mais de 750 obras em todo o Brasil. A Petrobras é responsável por 61% do faturamento dele. 61% sai da Petrobras. O resto vem de 59%, perdão. O resto vem de empresas como Sabesp, Metrô de São Paulo, Copasa de Minas Gerais, Caema do Maranhão, a Casal de Alagoas, a Cagesse do Ceará, Sedai do Rio de Janeiro, Saneago, Saned, certo? E também empresas como Vale do Rio Doce, Fiat, o Porto de Suape, o Denox, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. O cara tem obras em todo o Brasil, envolvido nesse esquema de lavagem de dinheiro, com as empreiteiras. Mas o grosso é na Petrobras, certo? E aí ela espia para tudo quanto é lado. Segundo a delação premiada, claro, o PT está no meio, o PSDB está no meio, o PP está no meio. Essa moça aqui, o Fantástico deu 30 minutos para ela num domingo, para ela falar tudo o que ela sabia sobre a Petrobras, Avenida Velosa, que ela tinha avisado, sei lá o que, muito bem. Na hora de oferecer a ação contra o pessoal, o Ministério Público Federal dispensou ela como testemunha, ela foi dispensada. E por que ela foi dispensada? Os procuradores concluíram que a geóloga não ofereceu nenhuma contribuição relevante, ou seja, ela não tem como provar o que ela falou. Mas ela ganhou 30 minutos na televisão, certo? E aí você tem os partidos investigados agora, a partir do pedido de abertura de inquérito no Supremo, pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Está aqui toda a lista do PMDB, do PP, que é o partido mais envolvido. Paulo Roberto Costa era indicação do ex-deputado José Janene, já falecido. Os do PT, os do PTB e PSDB, e aqueles que tiveram o caso arquivado no Supremo Tribunal Federal. Todos eles envolvidos, certo? O Ministério Público também denunciou o tesoureiro do PT e o diretor Renato Duque, certo? E agora a Advocacia Geral da União está tentando assinar acordos de leniência com as empreiteiras. O que é isso? Elas confessam a culpa, vão restituir tudo que desviaram para o governo, os seus diretores serão julgados e presos, mas ela pode continuar a tocar as obras que elas estão tocando. Porque senão, moçada, essa operação vai parar o país. Se você colocar que não pode mais fazer nada, você para Belo Monte, você para Giral, para Santo Antônio, você para praticamente a duplicação da BR-364, tudo quanto é obra que está sendo tocada no país. E se o objetivo for esse, é para desgastar o governo. E aí é que você tem que discutir se esse pessoal não tem um viés partidário. Que aqui eu coloquei para você olhar e analisar o Facebook de um dos delegados que toca a operação, o Facebook de outro delegado que toca a operação, e um histórico do juiz Sérgio Moro, que toca a operação. Se ela tem um viés político, é única e exclusivamente para desgastar o governo. E aí, de vez em quando, o pessoal tem me colocado, moçada, que parece que a aula não vira uma revisão, é um discurso político. Não é. Você vai me desculpar. Se você já assistiu uma aula de ciências humanas, moçada, em que não se discute política, então, tudo bem, pode ser uma aula de clima, relevo. Mas ciências humanas, ou qualquer outra, gente, tudo que acontece no nosso meio é política. E, por favor, ninguém aqui está achando que aqui você está querendo dar
algum subsídio ou eu querendo fazer sua cabeça. Todo mundo aí, a cabeça feita, tranquilo, legal. O que eu estou mostrando para vocês? Muitas vezes, coisas que você não vê ou que você não sabia, certo? Porque existe um componente político nisso. Tá ok? Beleza? Globalização. Tivemos essa aula também. Moçada, eu falei para vocês que globalização, essa palavra é que é nova. Eu falei para vocês que quando eu fui aluno do ensino médio, pessoal, perdão, eu nunca fiz uma prova, um teste, um simulado, um vestibular, nada em que tinha a palavra globalização. Quer ver outra coisa que eu nunca conheci no ensino médio? Desenvolvimento sustentável. Ah, mas não existia. Não, a expressão não existia. Pessoal, essa palavra, ela é relativamente nova. 25, 30 anos no nosso cotidiano. Mundo globalizado, economia globalizada. O que ela significa é muito velho. Se não fosse a globalização, eu estava falando com vocês em Tupi-Guarani. Eu estou falando em português, porque os portugueses trouxeram o idioma para cá. A cultura, costumes, muita coisa. Se globalização não existisse, não haveria feijoada no Brasil, não haveria nem samba nem capoeira, certo? Se globalização não existisse, não haveria cerveja aqui, que é uma bebida europeia, certo? Então, moçada, eventos como o Império Romano, a Grécia Antiga, Buda, Jesus Cristo, as Cruzadas, Maomé, a Reforma contra a Reforma, o Renascimento, grandes navegações, o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, as guerras napoleônicas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, tudo isso é globalização. Tudo isso é globalização. Só que no presente estágio em que ela se encontra, nós temos algumas características específicas dela, neste presente momento. Quais são? Primeiro, o mundo é multipolar. Ele não é mais bipolar. Ele é multipolar. Você tem 3 grandes polos, que é o polo americano com os Estados Unidos na cabeça, o polo europeu com a União Europeia e a Alemanha, a principal locomotiva, o polo asiático com o Japão. Só que agora isso já mudou. Você vê que a coisa é dinâmica. Quando eu falo do polo asiático, por exemplo, hoje eu tenho a China, a segunda maior economia do mundo. Eu tenho os países emergentes, os BRICS, como novos polos de influência. Mas o mundo é multipolar, certo? Hoje, a divisão não é mais leste-oeste, não é mais socialismo-capitalismo, ela é norte e sul, ricos e pobres, desenvolvidos e subdesenvolvidos. Essa é a divisão. Moçada, inegavelmente o capitalismo é hegemônico. Pessoal, todo mundo sabe que uma ideologia não morre. Se fosse assim, não haveria neonazista. Hitler morreu na Segunda Guerra. Certo? Não dá para falar que o socialismo morreu, mas inegavelmente ele passou por uma crise muito séria, principalmente pela experiência soviética. A China está dando uma mexida para ver como que pode adaptar um país, 2 sistemas. Cuba está fazendo isso. Só a Coreia do Norte, que é muito fechada, que continua daquele jeito. Agora, inegavelmente, naquele modelo soviético, o socialismo fracassou. Mas isso não significa que ele morreu. Mas no presente momento, tá? Da história da humanidade, o capitalismo ele é hegemônico, ele é dominante. E em qualquer conversa que você tiver, se você argumentar a favor do socialismo, alguém vai colocar um argumento, sabe, duro de se responder. Mas escuta, se o socialismo é tão bom, por que na União Soviética ele fracassou? Por que a União Soviética acabou? Por que todo mundo que é socialista está se abrindo para o capitalismo? E eu concordo. Eu não tenho nada com o capitalismo. Pô, é um sistema que pode ser muito bom. Eu também tenho muitas ressalvas ao socialismo. Eu desencanei daquele negócio de sociedade igualitária. Para mim não dá. É muito difícil. Eu desencanei disso. Mas isso não significa que ele morreu. Só que no presente momento, ele está em baixa. O capitalismo é hegemônico. Certo? Inegavelmente. Tá ok? Outra. Revolução técnico-científica. Ou terceira revolução industrial. É uma coisa do presente momento da globalização. Envolvendo aí, moçada, o quê? Você tem o começo nos países desenvolvidos, ela se espalha para os outros países na segunda metade do século XX.
A matriz energética continua sendo petróleo e energia elétrica. Só a energia elétrica, claro, vinda de várias fontes. Mas você tem agora a participação das fontes alternativas de energia, certo? Agora as indústrias robótica, informática, cibernética, mecatrônica, biotecnologia, aeroespacial, telecomunicações. Isso é a terceira revolução industrial. E envolvendo aí dentro sistemas de produção como o toyotismo, criado aqui pelo Taiichi Ono, engenheiro da Toyota, certo? Que envolve a flexibilização da produção, a automatização, o sistema just-in-time, o sistema Kanban, customização e o controle de qualidade total, TQC, Total Quality Control, é a ênfase do toyotismo, deixando muito do Fordismo, do Taylorismo para trás. A linha de montagem permanece, mas mudou radicalmente. E também o volvismo do M.T. Chavanco, que é aquela coisa da social-democracia nórdica, escandinava, que incorpora, o volvismo incorpora tudo do toyotismo, tudo. Só que no volvismo tem a questão da participação dos sindicatos, a questão das decisões dentro da fábrica, o operário ditar o ritmo de produção, participar da decisão sobre novos projetos. A força dos sindicatos é muito grande dentro do volvismo, a participação dos operários, certo? Então isso é uma característica da social-democracia escandinava, certo? Um enorme avanço nos meios de telecomunicação e transportes, que permitiram, por exemplo, que você esteja assistindo essa minha aula na sua casa, coisa que era impensável há 40 anos atrás. Quando começou foi com o telecurso segundo grau, hoje você tem a internet, certo? Beleza? Então isso aqui eu coloquei é o Marshall McLuhan, canadense. Foi o cara que falou lá na década de 60, no futuro o mundo será uma grande aldeia global, e hoje é. Os meios de comunicação esmagaram a noção de tempo e espaço, certo? Beleza? Aí eu botei aqui um vídeo do tráfego aéreo mundial, para você dar uma olhada, para você ter uma ideia do que é isso, visto do espaço. Cada pontinho amarelo é um avião. É o que acontece todos os dias no mundo inteiro, certo? A formação de blocos econômicos é uma característica do atual estágio do capitalismo. Antigamente a gente não tinha isso. Hoje você tem a PEC, você tem NAFTA, União Europeia, Mercosul, Mercado Comum Centro-Americano, CARICOM, ASEAN, certo? Beleza? Tudo bem? Descentralização da produção, que é uma coisa, perdão. É uma coisa que eu brinco com os meus alunos, eu falo, olha, eu pago um almoço para você me trouxer um tênis Nike made in USA. Aí é complicado, tem Vietnã, Indonésia, Tailândia. A Nike é uma baita multinacional americana, se eu não me engano, a sede é lá em Eugene, no estado do Oregon, certo? Beleza? Tá lá. Provavelmente lá tá a parte da presidência, a parte contábil, financeira, administrativa, comercial, projetos, marketing. Agora, fábrica, tudo fora. O trabalhador americano é muito caro. Não tem como ele competir com o chinês, com o vietnamita, o tailandês, o brasileiro, o indonésio. Não tem. Então a produção é descentralizada. Isso é uma característica do presente momento da globalização. E a homogeneização do padrão de consumo. O padrão de consumo é homogêneo. É a questão da cultura de massa. Certo? Eu coloquei para vocês aqui McDonald's nos Estados Unidos, uma foto, na Alemanha e no Brasil. Aí eu pergunto, geralmente brincando pro pessoal, o que o McDonald's te vende? Meu querido, o McDonald's te vende tempo. Ele te vende tempo. Por isso que o nome da comida é fast food. Primeiro fast, depois o food. Certo? A garantia que o McDonald's te dá, moçada, é que se você entrar em cada um desses aqui, um Big Mac é um Big Mac. Não interessa onde. Estados Unidos, Alemanha ou Brasil. Se você entrar lá dentro aqui, o desenho da loja é o mesmo, certo? A pastilhinha na parede é a mesma, o formato da lixeira é o mesmo, a foto do sanduíche é a mesma, tem o funcionário do mês, é a mesma coisa. Você homogeneiza. E essa criação dessa cultura de massa,
que faz com que todo ano milhares de pessoas fiquem sentadas na porta da Apple, da loja da Apple, em Nova York, Londres, Paris, São Paulo, Tóquio, Sydney, Madrid. O que é que faz isso? É uma cultura de massa, todo mundo quer ter um iPhone. Todo mundo tem o mesmo padrão de consumo. E o principal agente propagador disso, quem que é? É mídia. Claro que é mídia. 24 horas por dia. Ah, Marcelo, não é 24 horas, a gente também dorme, né? Você já dormiu sonhando em comprar algo, em ter algo? Então a mensagem já está lá. E aí eu coloquei a justificativa do comercial da Nike, que é um dos mais legais que eu já vi na minha vida, sobre basquete, que você vai assistir em casa, e aqui tem um link, e você vai perceber que no comercial da Nike, moçada, aqui não se fala nada, não tem uma frase. É só música, sons e o pessoal jogando. Por quê? Porque não precisa falar. A hora que o cara mostra a marca, todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe quem são os jogadores da NBA. É um comercial mais antigo, tá? Beleza? O Vince Carter está no auge da forma dele. Então, você não precisa fazer um comercial para passar nos Estados Unidos. Um no Brasil. Não. Você faz um só e pode botar para o mundo inteiro. Porque todo mundo vai entender o que ele é. Todo mundo vai entender a mensagem, porque a cultura é a mesma. O padrão de consumo é o mesmo. Beleza? Então, essas são características da globalização, além do capitalismo informacional, que é uma expressão criada pelo Manuel Castells para definir essa sociedade em rede, porque ele dá uma ênfase violenta no que nós chamamos de TI, tecnologia da informação. Eu, pessoalmente, acho que o capitalismo informacional é uma ferramenta que se encaixa perfeitamente no capitalismo financeiro. Então, eu, pessoalmente, acho que há uma interação dos dois. Mas isso é meu. O professor Castells colocou esse conceito dele no livro dele, Sociedade em Rede. Beleza? Moçada, acho que eu estourei um pouquinho o tempo, mas terminei a revisão 2, tudo que a gente viu até agora. Tudo bem? Beleza? A gente vai estar de volta aqui para a gravação de novas aulas. Espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.